Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou o professor Carrari e agora nós vamos corrigir as questões de legislação municipal. Então, nós vamos corrigir aí a 008 de 99, nós vamos corrigir a lei orgânica e a questãozinha que caiu da 1441. Bora lá? Preparados? Então vamos. Olha aí a questão 21. Acredito que é 21 para todas as provas. Essa daqui é a de nível superior, tá? Correção da prova de nível superior primeiro. Então, vamos lá. O município de Palmas tem a propriedade de um bem imóvel que se encontra atualmente desafetado. Essa palavra desafetado eles colocaram aqui, mas isso significa que esse bem ele será transformado, ok? Então tá, atualmente desafetado, vazio, sem nenhuma utilização pública, a fim de fazer com que este imóvel seja ocupado e dada a ele uma função de interesse público. Analise as afirmativas a seguir. Então, a primeira afirmativa aqui, ó. Em caso de doação de um bem público imóvel, pode haver dispensa de licitação. Sim, e nós vimos isso na minha aula. Inclusive, tem até um material gravado sobre isso aqui. Só que como um- uma matéria chata, isso aqui está lá no finalzinho da lei orgânica, é o último que é pedido aí no edital da Copes, tá? Então lá, desde que seja destinado a outros entes da federação e conste da lei de escrituração pública em encargos de dotação no prazo de seu cumprimento. Pessoal, é, não é, a lei não fala outros entes da federação, tá? Se você quiser conferir, você pode ir lá no artigo 103 da lei orgânica, que você vai ver lá quais são os órgãos e entidades que pode ser feita essa doação. Então, tá errado por causa aqui, ó, por causa disso aqui, ó, destinado a outros entes da federação, não está previsto no artigo 103 da Lei Orgânica. Então, esse está errado. Se esse aqui está errado, a gente pode vir bem aqui, ó, e a um, onde tiver um, a gente já pode eliminar. Ó. Eliminamos essa e eliminamos. Olha, só de você ter lido a primeira, você já eliminaria a C e a E. Então, a 2. O município deve outorgar, ou seja, impor, concessão de direito real de uso, preferencialmente a venda ou adoção de seus bens imóveis, sendo dispensada a licitação quando o uso se destinar à concessionária, aqui ó, a concessionária de serviço público e a entidades assistenciais ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. Então é isso aí que ele está falando. E nesse mesmo artigo, um pouquinho mais embaixo, esse artigo 113, você vai encontrar isso aqui. Tá? Você vai encontrar exatamente o que está escrito aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V. O pessoal reclamou das questões por elas serem longas, né? Mas elas estão igualzinho que está na lei. Quando não está, é porque a Copese tirou alguma coisinha ou trocou alguma palavrinha. Foi só isso que ela fez. Então você descobriu aí que a 2 está correta. Se a 2 está correta, vamos ver se a gente consegue eliminar mais algum aqui. A letra B e letra D. Não, não conseguimos eliminar nenhuma. Vamos dar 3. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão. Vamos aqui. Concessão, tá? Concessão. Permissão sempre a título precário, eu falei sobre isso, expliquei o que que é concessão, que tem que ter contrato, é uma coisa mais durável. Falei da concessionária do Toninho Andrade, né, da Miracema, que era dele, era por concessão e não por permissão.
outorga não exige para essas situações prévia autorização legislativa. Exige sim, tá? Você pode continuar aí abaixo do artigo 103 da LO, Lei Orgânica, que você vai encontrar prévia autorização, exigindo prévia autorização do legislativo. Ó, então a 3 ela é falsa. Se eliminar a 3, eu elimino a questão D aqui, ó. Vou eliminar a D. Só me resta a B. Vamos ler a 4. A autorização de uso de bem público poderá incidir sobre qualquer bem público de uso comum, e eu expliquei o que é bem de uso comum, tá? Praia, praça, rua, avenida. Bem de uso especial, eu falei, olha, é um prédio que está em uso, ou dominical ou dominial, que seria um bem abandonado, abandonado. Palavras minhas, ainda disse isso para as atividades ou usos específicos, aqui, ó, transitório, por prazo máximo legalmente estabelecido. Está corretíssimo. Pode pegar aí e ler, que você vai encontrar isso aí. Então, essa questão aqui, ó, a 21 está legal, ok? Letra B. Até trouxe aqui, ó, o município preferencial, ó, o município preferentemente a venda ou adoção de seus bens imóveis, outorgará a concessão de direito real de uso mediante prévia autorização legislativa, tá vendo? Prévia autorização legislativa. A questão 22. Sobre o estágio probatório e a aquisição da estabilidade do servidor municipal de Palmas, assinale a alternativa correta. Então, olha, essa daqui, a banca ela trocou os verbos. Olha só, ao entrar em exercício, como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor nomeado para o cargo de provimento efetivo ficará sujeito ao estágio probatório por período de 36 meses. Redondinho, certinho. Então não está certinho. 36 meses, conforme a lei, durante o qual sua aptidão e capacidade poderão, deixa eu até frisar aqui que tem um pessoal querendo recorrer, né? Mas você pode recorrer, tá? Aí depende de você. Poderão ser objetivo, não é poderão. O correto é deverá, tá? Tá bem na lei, ó. Deverá. Quando você põe deverá, é uma obrigação, não é? Quando você coloca o verbo igual está poderão, não gera uma obrigação, parece uma discricionariedade, que pode ser feito ou não, ok? Então, a aptidão e a capacidade poderão ser objeto de avaliação especial de desempenho, não poderão, deverá ser objeto especial de desempenho. Então, letra A aqui, ó, está errada, falsa. Vou colocar falsa mesmo. Letra B. Durante o estágio probatório, o servidor efetivo municipal não, não pode ter concedido afastamento de qualquer espécie, ainda que lhe seja garantido alguma licença, como para tratamento da própria saúde, em razão de gestação, adoção ou paternidade. Olha, a respeito disso aqui, quem assistiu minhas aulas e prestou atenção, eu expliquei bem o que era afastamento e licença. E eu ainda falei assim, ó, afastamento, cuidado com isso. Porque você, quando o servidor público for se candidatar, e tanto faz se ele está no estágio probatório ou não, ele pode se candidatar, é um direito dele. O cara entrou hoje no estágio probatório, está aí com uma semana de estágio probatório. Se ele quiser se candidatar, ele pode. E é o seguinte, vou explicar aqui de novo, conforme está na lei. Quando ele sai para participar das prévias, para ser escolhido se vai ser candidato ou não, aquilo lá é licença e é sem remuneração. A partir do momento, e eu tenho isso gravado no vídeo aí, tá? A partir do momento em que ele é escolhido como candidato até o 10º dia após a eleição,
Se ele não for, é lógico, eleito, aquele ali é licença, tá? E com remuneração. Agora, a partir do momento que ele é eleito, se ele for eleito, ele vai para um órgão oficial, não vai? Se ele vai para um órgão oficial, aí é afastamento, tá? Aí é afastamento. E se ele for, digamos que ele vai para a Câmara Municipal, né? Para a Câmara. A Câmara é ou não é um órgão oficial? É um órgão oficial, então é afastamento. E aqui que está dizendo o quê? Durante o estágio probatório, o servidor efetivo municipal não poderá ter concedido afastamento. Pode sim. Acabei de provar, é para você que pode, tá? Então, ó, letra B, falsinha. A letra C. A avaliação do estágio probatório acontecerá em etapas autônomas. E é o que está escrito lá, entre si. Está escrito desse jeitinho aqui, que ocorrerão no mínimo a cada período de 6 meses. Eu ainda falei isso aqui, né? Falei, olha, o estágio probatório é de 36 meses, porque o servidor é avaliado a cada 6 meses, até o fim do estágio probatório. Ó. Letra C, corretíssimo, é essa daqui. Olha D, durante o estágio probatório, o servidor não pode ser chamado a responder procedimento disciplinar. Claro que pode. Isso aqui é um PAD. Claro que ele pode responder um PAD. Ok? Agora, porque ele está em estágio probatório, ele está avaliado, ele não pode? Pode sim. Aí que pode mesmo. Ok? Letra E. Após a aquisição da estabilidade, olha, se alguém não viu o erro nessa daqui, foi só falta de atenção. Ó, após a aquisição da estabilidade, o servidor municipal efetivo estável somente perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada e julgada. Certo, redondinho até aqui a vírgula. Processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa ou reprovado em procedimento de avaliação periódica de desempenho nos termos em que dispuser a lei complementar no âmbito municipal. Não é âmbito municipal, é âmbito nacional. Ó, ó, cara, uma coisinha dessa daqui, né? Se você vê uma questão desse tamanho e deu preguiça de ler, só porque tem muita coisa para ler, você não consegue ver isso aqui não, ó. Âmbito municipal, ok? Então, a E aqui, ó, ela está mais que falsa, tá? Falsa. Aqui a D também está falsa. Pronto, já se foi mais um. Agora, essa daqui. A questão mais polêmica aí, né, até agora, que o pessoal quer porque quer derrubar ela. Mas eu vou dar a minha opinião é a minha mera opinião. Aí fica com vocês, tá bom? E vocês são soberanos, vocês fazem, pode fazer o que vocês achar melhor. Se quiser recorrer, recorra com força, tá bom? Então lá. Ana é servidora municipal efetiva e estável e cometeu grave falta funcional que resultou em dano à fazenda pública e a terceiros, até mesmo potencial crime contra a administração pública. Então, pronto, isso aqui, ó, tem que abrir um PAD, tá? Isso aqui não é por sindicância, é por PAD. Lembra que eu falei? Sindicância só se for para apurar algo que for suspensão ou advertência. Se já sabe que é uma coisa que pode dar demissão, tem que abrir o PAD logo, processo administrativo disciplinar. E eu disse ainda que aberto um PAD não quer dizer que vai dar demissão, tá? Pode ser que sim, pode ser que não. Olha o caso dela. Ao ter conhecimento desse fato, a administração pública municipal, por sua autoridade competente, instaurou o processo administrativo disciplinar, o PAD, correto. Ao final do seu processamento regular, concluiu pela responsabilidade da servidora Ana, aplicando-lhe a sanção de demissão, correto? Além de indenização à fazenda pública e a terceiros, e comunicação ao Ministério Público, porque tem que comunicar, para persecução penal, ou seja, o Ministério Público vai olhar, analisar, se houver crime, ele vai dar andamento,
ok? Ou ele vai baixar a delegacia para o delegado fazer a investigação, ou ele já vai subir direto para o juizado, para o juiz, denunciando. Assim que funciona a persecução penal, onde ela, após a ação judicial, não foi condenada sob o fundamento de não haver conjunto probatório suficiente para imputar prática de crime à servidora. E eu deixei em amarelo aí, pessoal, porque, veja bem, se você for condenado, for absolvido por falta de prova, isso aqui não vai afastar a sua responsabilidade civil. Se você causou um dano ao erário, aos cofres públicos, mas você foi inocentado por falta de prova, ok? Não vai afastar a condenação civil e nem a administrativa, beleza? Então, vamos lá, continuando. Está no Código de Processo Penal, está no CPP. Ah, professor, mas e aí que não deu, não cobrou direito processual penal e o cara colocou uma prova dessa para mim? Pois é, se eu quiser recorrer por causa disso, porque aqui tem conhecimento de direito processual penal, pode recorrer, ok? Aí é contigo. Então vai lá. Ó, continuando aqui, né? Vamos continuar. Beleza. Com essa decisão, Ana requereu junto ao Executivo Municipal a revisão de seu processo administrativo disciplinar para anulação da penalidade de demissão e consequente reinvestidura em seu cargo, o que lhe foi deferido, ó, foi deferido, mas foi deferido errado, tá? Foi deferido sobre o fundamento de que a absolvição penal afasta a responsabilidade civil administrativa do servidor. Então, se foi deferido sobre esse fundamento aqui, ó, de que afasta a responsabilidade civil e administrativa da servidora, essa decisão ela foi equivocada de quem fez, beleza? Mas vamos às questões. Ó, até trouxe aqui, ó, eu trouxe até ó, o artigo do Código de Processo Penal, artigo 386. Você pode puxar ele aí e dar uma lida nele, para você entender o que aconteceu aqui, tá? Letra A. Ação é a alternativa correta. Ao contrário do que está no texto, a mesma falta funcional cometida por Ana não pode levar à sua responsabilidade em várias instâncias. Pode sim, ok? Você será responsabilizado civil, penal e administrativamente. Administrativamente, civil e penal, tá? Por isso que a letra A está incorreta e está o artigo aí embaixo aqui, ó. O artigo da lei, da nossa lei, ó. Artigo 150. As sanções civis e penais e disciplinares poderão acumular-se, sendo uma e outras independentes entre si, bem assim as instâncias civil, penal e administrativa, ok? Então aqui está errado porque ele está dizendo que não que não pode que, que não pode levar a sua responsabilização em várias instâncias. Pode sim. Letra B. Conforme está no texto, a administração pública só pode comunicar ao Ministério Público indícios de prática de crime findada a devida apuração. Não. Olha o que diz o artigo 64 da nossa lei. Havendo indícios de prática de crime, a autoridade que instaurar o procedimento comunicará de imediato, tá? É de imediato, não precisa esperar a apuração, não. E havendo indícios, beleza? Letra C. Então tá errado ali a letra B, tá? Olha, a letra A, a letra B, não tem como recorrer. A letra C. Conforme está no texto, caso fique provado que a falta funcional de Ana gerou danos a terceiro, ela pode ser responsabilizada em processo administrativo a indenizar os prejuízos causados, mesmo que a administração municipal ainda não tenha sido, mesmo que na administração municipal ainda não tenha sido condenada a reparar o dano que sofreu, tá? Tem que ser condenada, ok?
Aqui, ó, tem que ser condenado. E se ela for inocentada? Tá bom? Você tem que pensar ao contrário, então tem que ser condenado. Essa é falsa. A D. Ao contrário do que está no texto, Ana não poderia pedir revisão de seu processo administrativo disciplinar, tendo em vista que, sem recurso interposto e pelo decurso do tempo, ele transitou em julgado e fez a coisa julgada administrativa, não sendo mais possível desfazer aquela decisão. Deixa eu te falar. Eu falei para você de que na lei está escrito assim: após o decurso de 5 anos, tá? Esse prazo ele termina. Você não pode entrar na justiça, ou então, se não abrir o procedimento contra você, ele caduca, ele deixa de existir. E no texto que a gente leu de Ana lá, não fala de prazo nenhum. Não fala de prazo, que ela foi demitida tal data e entrou na justiça em tal data e aí entrou administrativa em tal data. Lá não fala data nenhuma. Se não fala data nenhuma, essa letra D aqui, ao meu ver, não faz sentido. Então ela é falsa, tá? A letra E. A letra E e é a que mais está dando discussão. Vamos lá. Ao contrário do que está no texto, ó, ao contrário do que está no texto, principalmente a parte final. Ana não deveria ter seu pedido deferido. E no finalzinho lá foi deferido, né? Uma vez que apenas a absolvição por negativa da existência do fato, olha, negativa da existência do fato, afasta do acusado a responsabilidade da respectiva autoria e fundamento para o afastamento da responsabilidade civil e administrativa da servidora. Olha o que diz o artigo 151. A responsabilidade administrativa da servidora será afastada no caso de absolvição criminal que nega a existência do fato e de sua autoria. O que é o fato? Digamos que a servidora está sendo condenada lá por ter roubado um notebook ou furtado um notebook do órgão. Então, a materialidade é o notebook. E a autoria? Se ela furtou ou não, a autoria é ela, ok? E não foi isso que aconteceu. O que aconteceu? Ela foi inocentada por falta de prova. E a falta de prova você vai encontrar aí no artigo 386 do Código de Processo Penal, tá? Olha o artigo 152. A absolvição criminal somente afasta a responsabilidade civil ou administrativa se negar a existência do fato, negou a existência do fato, ou afastar da acusada a respectiva autoria, ou ela foi inocente, porque não foi ela, foi outra pessoa, tá? Dá uma olhadinha aí com carinho no artigo 386. Daí, se você achar que dá para recorrer, é só se for aqui, letra E, tá? Ao meu ver, o primeiro momento está correto. Nona, não, a 24. Assinala a alternativa incorreta. Sobre os direitos e vantagens dos servidores públicos municipais de Palmas, previsto no Estatuto. E ele quer a incorreta. Vamos lá. Nenhum servidor da administração direta e indireta de qualquer dos poderes do município poderá receber mensalmente a título de remuneração, né, ou proventos, importância inferior a um salário mínimo. Aqui está correto. Ou superior ao subsídio, ó, subsídio, falei muito isso aqui, mensal em espécie da prefeita, ó, corretíssimo, letra A. Além do vencimento, poderão ser pago ao servidor municipal as seguintes vantagens, tá? Ó, indenização, auxílios pecuniários, que é dinheiro, gratificação e adicionais. Sendo que apenas as duas últimas, as gratificações e os adicionais, ok? As duas últimas podem, olha o verbo podem, ok? Não deve, não, se fosse deverá ser incorporado ao vencimento, estaria errado. Pode ser incorporado ao vencimento ou, ou proventos, no caso de condições previstas em lei, que a prefeita pode fazer uma lei, um projeto de lei, mandar para a Câmara Municipal para incorporar as gratificações e os adicionais.
Adicional de periculosidade, adicional de solubilidade, são exemplos adicionais. Ou gratificação de condução de veículos oficiais, ok? Mas terá que ser previsto em uma outra lei. E pode, não deverá. Então tá certinho aqui, ó. Letra B está correto, ok? Os termos aqui estão corretos. Então, letra C. A ajuda de custo é um tipo de indenização destinada a compensar a despesa de instalação do servidor, que no interesse. Deixa eu riscar isso aqui, ó, porque ele quer a incorreta, né? Deixa eu riscar isso aqui, só fazer isso, senão vai confundir. Pronto. Ajuda de custo é um tipo de indenização destinada a compensar a despesa de instalação do servidor, que no interesse do serviço passa a ter exercício em órgão ou repartição fora dos limites urbanos da sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. Ok? Certinho. Tá? É ajuda de custo. E esse permanente significa que ele vai morar lá a vida toda. Ele pode voltar em caráter permanente que ele vai ficar por um bom tempo, tá? Olha só, eu falei, essa D aqui é errada, eu falei várias vezes. Olha só aqui, ó, auxílio funeral, não existe auxílio funeral no município. Os auxílios pecuniários previstos na lei e que deve constar na folha de pagamento da administração pública municipal são auxílio funeral, auxílio reclusão, não existe auxílio funeral. Eu disse que o que existe, por exemplo, como a letra C aqui, ó, se o servidor foi transferido para trabalhar, por exemplo, em Araguaína, e ele foi junto com a família dele, e por qualquer motivo lá ele faleceu. Aí o município vai dar uma ajuda de custo para custear a, a bagagem de volta ou o translado do corpo, mas não é auxílio funeral. Eu expliquei muito bem aqui lá. Letra E. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo ou ao estabilizado, investido em cargo de provimento em comissão ou função de confiança, será devida a gratificação fixada em lei própria. Está corretíssimo, né? São funções de comando, direção, gerência e assessoramento, ok? Preferencialmente ocupada por servidores efetivos. Foi isso que eu falei e é o que está na lei, está correto aqui. A última aqui, para nível superior. O pessoal, de novo, o pessoal reclamou que as questões são grandes e que elas vieram diferente, né, do que veio nas outras provas. É porque deve ter trocado o cara que faz as questões lá, tá? E esse estava com menos preguiça de fazer o Ctrl+C, Ctrl+V. Foi o que ele fez até agora aqui, com exceção dessa da historinha lá da Ana. Aquela lá, ele teve um trabalhinho, teve que pensar e colocou coisa de direito processual penal, né? Vamos lá. Conforme dispõe a lei orgânica do município de Palmas, em consonância com a Constituição Federal e Estadual, a fiscalização contábil, financeira, orçamentária e patrimonial e operacional do município, beleza, tá? Isso aqui tudinho, tá, ponto. Sobre o exercício destes controle no âmbito municipal, assinala a alternativa incorreta. Vamos lá. Ali é o conceito desse tamanhozão para não dizer nada com nada. Que só nas questões aqui que ele vai dizer alguma coisa. As contas do município contêm obrigatoriamente as contas da Câmara Municipal. Sim, que, por sua vez, é o órgão de controle externo. Eu falei várias vezes, a Câmara Municipal é o órgão de controle externo, a Câmara e o TCE, só que a Câmara é o órgão, digamos assim, o órgão principal e o TCE é o órgão auxiliar, tá? É um outro nome lá, mas mais ou menos isso. Controle externo, detentor da competência para julgar as contas do município anual após parecer prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado, em prazo legalmente estabelecido. Sim, eu falei, olha, ainda falei assim, ó, as contas do município vão para a Câmara Municipal e lá fica um período de 60 dias disponível para qualquer cidadão ir lá e analisar. E a Câmara Municipal, nesse período, ela pode até dar uma olhada nas câmaras, mas ela não pode fazer parecer nenhum.
Ela só pode fazer parecer, só pode julgar quando o TCE mandar as contas para a Câmara Municipal e o prazo de 60 dias dado ao cidadão tiver expirado, ok? Aí eu disse isso, aí a Câmara Municipal pode julgar. E também disse que a Câmara Municipal pode derrubar o parecer do TCE por 2/3 dos seus membros. Tá? Então, lá, B. Caso o Tribunal de Contas do Estado não emita parecer prévio das contas municipais no prazo legal, a Câmara Municipal poderá delegar à sua comissão permanente fiscalizadora a emissão de parecer prévio equivalente. Não, não pode fazer isso aqui de jeito nenhum. Tem que esperar o parecer, é o que está na lei, o parecer do TCE, tá? Tem que esperar. C. Somente por decisão da maioria qualificada especial da Câmara Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio sobre as contas representadas pelo prefeito. Sim, tá certo aqui, tá? Letra D. O controle social sobre as contas anuais do município poderá ser exercida por qualquer contribuinte por meio de exame, apreciação e eventual questionamento sobre a legitimidade das contas nos termos da lei. Ah, correto. Tá? Então, para nível superior, foram só essas aqui, tá? Foram essas questões aqui. Elas são trabalhosas? Tá bom, pode ser que sejam trabalhosas, mas de boa, né? Agora vamos lá para nível médio, tá? A de raciocínio lógico eu corrijo depois. Então vamos aqui, ó. A primeira para nível médio foi de PCCV e eu trabalhei bastante sobre isso. Trabalhei mesmo. Então lá, sobre o caso, carreira e salário, assinar a alternativa incorreta sobre os aspectos desses institutos. Ali em cima ele não fala nada com nada, só vai falar mesmo nas questões. Olha só aqui, ó. A progressão horizontal. Então eu peguei e vou fazer bem aqui, ó. Eu peguei uma tabelinha de verdade mesmo, né? Deixa eu ver se eu acho um. Não, vou desenhar um aqui, porque eu deveria ter posto antes essa tabela aqui. Eu vou desenhar uma tabela no. Cadê? Eu estava desenhando a tabela. Na verdade, como ele é aberto aos lados, né? Então não é uma tabela, é um quadro. Tabela. Desenhar uma tabelinha aqui. Ó. Aí aqui, ó, vem algarismo romano, né? Algarismo romano. Nossa, esse negócio é chato, hein? Quer porque quer que seja maiúsculo. E eu quero porque quero que não seja maiúsculo. E aqui temos as letras, letrinhas, né? B e vai até H, correto? Isso. Isso aqui é chamado de referência. Referência, referência. Nós vimos que referência é na horizontal. Falei várias vezes sobre isso. Referência. Aqui, ó, chamado de classe. Classe, tá? A vertical chamada de classe. E aqui vem o salário. Vou colocar o salário aqui do, do assistente administrativo, tá? Para a gente trabalhar nele. Mil, 1.700 R$ 1.700. Dinheiro pra caramba. Isso é bruto, ainda tem um desconto, né? Então lá. A progressão horizontal é a passagem do servidor efetivo estável da referência aonde se encontra para a referência imediatamente seguinte dentro da mesma classe, alcançada a última referência deste deslocado para a primeira da classe seguinte, obedecido ao critério de tempo de serviço e avaliação de desempenho e atendido cumulativamente determinadas exigências. Tinha um bocado lá. Legais. Ainda bem que ele nem cobrou, né?
Envolvendo, por exemplo, questões disciplinares. Sim, está correto aqui, ó. Está correto. Mas o que que ele disse aqui? Ele disse o seguinte, ó, que você entra na classe A, na referência A, classe um. Aí você vai até a H. Quando você chegar aqui na H, você volta para cá, ó. Volta para cá na 2, na referência A. Tá tudo aqui lá só para dizer isso. Letra B. A progressão vertical é a passagem do servidor efetivo estável da referência e a classe onde se encontra para a referência inicial da classe seguinte, obedecida ao critério tempo de serviço, avaliação de desempenho e qualificação funcional. Até falei lá, olha, tem que fazer cursos, total de curso 360 horas, no mínimo 40 horas cada curso. A gente falou sobre isso, né? Então aqui, ó, tá corretíssimo. Tá? E a explicação é aquela mesma, você vai sair dessa classe, dessa referência, vai para essa classe na referência A, ok? Letra C. Atendidos a todos os requisitos para a progressão vertical, é direito subjetivo do servidor efetivo ter sua progressão obrigatoriamente deferida. Não, está errado. Sabe por que está errado? Vocês lembram? Ele está falando de progressão vertical, não está falando? A progressão vertical ela está limitada a 20%. Lembra lá? E ainda tem que ver se há disponibilidade orçamentária ainda para ir esses 20%. Progressão vertical. Qual é a vertical? Essa aqui para riba ou para baixo, para cima ou para baixo, tá? Letra D. É exigência para a progressão vertical a conclusão de determinada carga horária, 360 horas, de curso de qualificação funcional, que devem, entre outras exigências, ser promovidos ou autorizados por órgão competente, conter no certificado de conclusão indicação de horas concluídas e beneficiar o profissional uma só vez. Ainda expliquei isso, como é que beneficia uma só vez. Ok? Já foi. Letra E. Completar determinado período legalmente estabelecido, um ano, ou se for a primeira vez que você vai pegar a referência B, o que que diz a lei? Um ano após o estágio probatório. Agora, se você for mudar de classe pela primeira vez, é 5 anos após o estágio probatório. Lembra-se disso? Pois é, está correto aqui. A questão 22, de nível médio. Após regular a aprovação, está vendo que as questões de nível médio, elas não são tão grandes, né? Apesar que essa daqui do PCCV foi. Vamos lá. Após a regular aprovação deste concurso público, o prazo é de 30 dias prorrogar por igual período para o indivíduo tomar posse após sua nomeação. A partir da posse, ele tem 15 dias em prorrogar para entrar em exercício. Beleza. E eu falei, né, várias vezes, falei assim, ó, nas nossas aulas, da posse, nomeação, da nomeação após 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 dias. E para entrar em exercício 15 dias. Eu expliquei o que que é a posse. A posse é a juntada de documentos, mais o parecer lá da junta médica oficial. Eu falei várias vezes, tem que ir lá na junta médica oficial para pegar o laudo deles, parecer, senão você não toma posse, tá? Então lá, com base nas afirmativas, assinar a alternativa correta. A posse é uma forma originária de provimento de cargo público. Olha, e eu falei várias vezes que a posse, ela não é uma forma originária. Do jeito que está aqui, está se referindo que tem outras formas originárias, e não tem. A posse é a única forma originária de provimento de cargo público. As outras são derivadas. Por exemplo, se falar assim que reintegração é uma forma de provimento derivado, tá certo. Agora, quanto à posse, eu não concordo, ok? Eu não concordo. A posse é a única, olha só, única
forma de provimento originário. Por isso que a letra A está errada. Se alguém prestou atenção no que eu falava, pelo menos essa daqui ele viu que estava errado, tá? Letra B. É com a entrada em exercício do servidor que ocorre a investidura no cargo público. Não, a investidura no cargo público ocorre com a posse. Nisso também a gente ficou falando, fiz questão sobre isso, fiz 2 vídeos sobre forma de provimento, sobre formas de provimento. Letra C. Caso o servidor empossado não entre em exercício no prazo legal, ele deverá ser demitido. Também falei sobre isso aqui, ó. Ó, se ele for nomeado e não tomar posse, o ato se torna sem efeito. Se ele for tomar posse e não entrar em exercício, também, tá? Não existe demissão aqui não. Não há demissão aí, tá? Letra C é o gabarito. Que ele quer a. Só ver se eu não estou botando o gabarito errado aqui. Ele quer a correta. Opa, ele quer a correta, né? Não, peraí. Eu fiz confusão aqui. Caso o servidor empossado não entre em exercício, no prazo legal ele deve ser demitido. Vamos lá. Letra D. Exige-se para a posse que sejam apresentadas declarações de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto à existência ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Corretíssima, redondinha aqui, ó. Letra D, ok? Letra E. Para posse em cargo público municipal, poderá ser exigido pela autoridade competente prévia inspeção. Não é poderá, é deverá. O verbo aqui, ó, tá errado. É deverá. Até trouxe o artigo. Artigo 14. Posse em cargo público municipal. Olha lá. Dependerá de prévia inspeção médica. Então, é dependerá. Dependerá, tá? Quando você põe poderá, é discricionário, sim ou não. Agora, dependerá, ele só toma posse se ele fizer a inspeção médica. Ok? Então, é dependerá. Dependerá. Por isso que está errada aí a letra E. Questão 23. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Palmas, assinale a alternativa correta de que trata do registro e da publicação de atos administrativos. Professor, mas eu não estudei sobre ato administrativo e a lei fala pouquinha coisa sobre os atos administrativos e o senhor não falou quase nada. Tudo bem, não falei mesmo, falei pouquinha coisa. Mas olha a letra A. A prefeitura e a Câmara são obrigados a fornecer a qualquer interessado, e inclusive tem uma questão dessa aí que eu elaborei, né? Tô até achando que, não vou falar isso, não, mas muito parecida. A prefeitura e a Câmara são obrigados a fornecer a qualquer interessado, no prazo legal estabelecido, né? E eu falei do prazo também, certidões dos atos, contratos e decisões, desde que requerida com fim de direito determinado, sob pena de responsabilidade da autoridade ou servidor que negar ou retardar a sua expedição. É essa daqui que é a correta. É essa daqui. Agora, se os atos administrativos punitivos são aqueles gerais e abstratos que, olha, nós não falamos sobre isso aqui, ok? Também não falamos, eu falei sobre isso aqui, sobre o que a lei diz, tá? Falei, ó, atos normativos, reguladores da correta aplicação da lei, atos ordinários, eu falei só o que está no estatuto. Questão 24. Assinale a alternativa incorreta sobre as licenças e afastamento. Agora, sobre isso aqui, eu falei, refalei. Sobre o que é licença e sobre o que é afastamento. Mas não caiu nenhuma para a gente distinguir, mas de boa. Sobre as licenças e afastamento, previsto no Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta e Indireta dos Poderes do Município de Palmas. Vamos lá. Letra A. A licença para tratamento da saúde será concedida a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. Correto. E é licença mesmo aqui o nome, tá?
Lembrando que ele quer incorreta. A licença para atividade política será concedida sem remuneração. Sim, aquela lá, ó, durante o período em que mediar entre a escolha do servidor e a convenção partidária. Aqui, seja uma semana ou duas, não tem remuneração. Agora, a partir do momento em que ele foi escolhido, aí a licença com remuneração. Olha lá. Como candidato ou cargo eletivo e às vésperas do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral, licença com remuneração. E do registro da candidatura até o 10º dia seguinte ao da eleição. O servidor fará jus à remuneração do cargo efetivo, artigo 99. Agora, se ele foi eleito, aí já não é mais licença, é afastamento, tá? Porque ele vai para um órgão oficial. Letra B, corretíssimo. Letra C, o afastamento para estudo no exterior. Então, tem até uma mentoranda que ficou questionando, mas estudo no exterior, professor, não é licença, porque não tem nada de órgão oficial. Eu falei, olha, é afastamento, tá? Tá correto aqui, ó. O afastamento para estudo no exterior poderá ser autorizado pelo chefe dos respectivos poderes do município para o servidor ausentar-se do país para estudo que integre programa regular de formação profissional, fazendo jus à remuneração do cargo efetivo, ó. E é remuneração, não vencimento, tá? Porque se fosse o vencimento, era só o salário básico. E a pessoa vai com todos os penduricalhos. Letra D. A licença para tratar de interesse particular poderá ser concedida ao servidor pelo prazo de. Isso aqui a gente explorou bastante, porque eu sabia que ia cair. Olha só, prazo de até 3 anos consecutivos, sem remuneração, prorrogável uma vez por igual período não superior a esse limite. Redondinha a questão. Letra E. E agora, quem não prestou atenção errou, tá? Ou então não achou a resposta. Olha só a letra E. A licença por motivo de afastamento do cônjuge é o cônjuge quem vai se afastar. Poderá ser concedida ao servidor para acompanhar o cônjuge, marido, mulher, sei lá, ou companheiro, servidor público de qualquer unidade da federação que foi deslocado por motivo de serviço para outro ponto do território nacional ou do exterior. Sem, olha o que diz aqui, ó, sem prejuízo da remuneração que fizer jus. Isso aqui, pessoal, esse tipo de licença é sem remuneração. E aqui está dizendo, ó, sem prejuízo da remuneração, ou seja, está dizendo que é remunerado e não é. Aqui o gabarito é essa letra aqui, ó. Partiu para o abraço. Última questão. Sobre o processo legislativo municipal, analisa as afirmativas a seguir. E eu falei sobre o processo administrativo. Eu falei, olha, o processo administrativo ele compreende as emendas à lei orgânica, lei complementar, lei ordinária, leis delegadas, medidas provisórias, medida provisória, decreto legislativo e, falta mais um, decreto legislativo e tá. Fui da memória aqui, mas vamos lá. A proposta de emenda à lei orgânica municipal poderão ser apresentadas por membros da Câmara Municipal, sim, por membros da Câmara, por vereadores, pelo prefeito municipal, dos cidadãos nos termos da lei. Esses cidadãos aqui é aqueles 5%, ok? Eleitores do município de Palmas. Como ele colocou nos termos da lei, está correto, não dá nem para recorrer. Sendo proibida a deliberação de proposta que tendente a abolir a reintegração do município à federação, o voto direto, secreto, universal periódico, a independência e autonomia e a harmonia dos poderes do município. Até falei que se o prefeito tentasse fazer isso aqui, ele estaria cometendo um crime de responsabilidade. Pois é, ó, a, a 1 está correta. Se a 1 está correta, a gente pode, vamos ver, o que a gente consegue eliminar aqui? Ó? A gente consegue eliminar daqui para baixo. Olha lá, tá vendo? A gente eliminou uma tacada só, letra C, D e E. Vou voltar aqui. A matéria constante de emenda rejeitada à vida por prejudicada não poderá ser objeto de nova proposta na mesma legislatura. Pode sim.
Se 2/3 dos vereadores, salvo engano, votar para ela ser proposta eh, na mesma matéria constrangimento, rejeitada, havido prejudicado, não poderá ser objeto de nova proposta. Ela pode votar na mesma legislatura, tá? Mas os vereadores têm que ir lá e votar. Então aqui, ó, errado. A 2 está errado. Eu já elimino a letra A e só fico com a letra B. Olha lá. Eu falei que a 2 está errada e coloquei certa. Cabeça. Cabeça está excelente. 3. Em caso de relevância e urgência, o prefeito municipal poderá adotar medida provisória, MP, ó, as MP com validade de 60 dias, podendo ser prorrogado por igual período, com força de lei, devendo submetê-la de imediato à Câmara Municipal. Ok? Lá, verdade. A 4. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro da comissão da Câmara Municipal, ok? Ao prefeito e aos cidadãos. Não, aos cidadãos, pessoal, só apenas a emenda à lei orgânica. Não cabe a questão de caráter de lei complementar e nem de lei ordinária, tá? Erradíssimo aqui, ó, a 4. Acabou? Bom, acabou, pessoal. Pessoal, então foi isso aí. Então vocês fiquem aguardando. Amanhã eu já posto a de raciocínio lógico. Só vou verificar se tem três lá, se realmente se dá para recorrer ou não, tá? Mas eu acredito que não dá, não. Três que eu falo é juntando as de nível médio e a de nível superior, que eu acho que tiveram o maior cuidado para não dar recurso. Beleza, pessoal? Mas se quiser recorrer aí, fique à vontade. Tem o meu apoio. Tchau, tchau. Valeu!